Última parte da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 7. Tivemos uma jornada de 13 domingos, 13 sermões pregados na carta aos Colossenses. Nós, como pastores, esperamos que a igreja tenha sido abençoada, sido edificada, sido fortalecida pela palavra de Deus. E nós percebemos que a Bíblia é uma fonte inesgotável de estudo, porque uma carta tão pequena, aparentemente tão simples, tão singela, 4 capítulos, rendeu a nós aí 13 domingos. Hoje é o último. Então, que o Senhor nos preserve, dedicados ao ensino da palavra de Deus, e não só nós líderes dedicados ao ensino, mas a igreja dedicada ao aprendizado da palavra de Deus. Que o Senhor nos preserve assim. Vou fazer a leitura do verso 7 em diante, que diz assim: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão, que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Deus. Sabemos que a tua palavra é vida, nela nós encontramos a vida e por meio dela nós vivemos, Senhor. Que o teu Espírito mova essa palavra aos nossos corações, nos ajude a enxergar aquilo que não conseguimos enxergar por nós mesmos e aplique as tuas verdades ao nosso coração para a tua glória, Deus. Nós somos gratos porque podemos ler a tua palavra, ouvi-la e recebê-la por meio do teu Espírito. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, nós vivemos numa cultura que cultiva a solidão. Antigamente, nós éramos incentivados a estar com outras pessoas. Por exemplo, nós éramos incentivados a estar na casa dos nossos avós, a estar sempre brincando com os nossos primos e a ter muitos e bons amigos no decorrer da nossa infância, da nossa adolescência e da nossa juventude. Contudo, hoje, nós vemos uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais individualizada. Por exemplo, cada vez mais perto das telas e das redes sociais do que de pessoas reais. Cada vez mais entregue aos relacionamentos superficiais, sem bons e verdadeiros amigos. E cada vez
mas preocupada em fazer tudo sozinho, para não ter que dividir a vida com ninguém. E por causa disso, irmãos, dessa sociedade individualizada, nós somos a geração que mais sofre com a solidão das últimas décadas. Inclusive, na igreja, a solidão tem sido algo recorrente, algo que faz parte da vida do povo de Deus, algo que também aflige a vida do povo de Deus. Então, pessoas que fazem parte de comunidades muito maiores do que a nossa, se sentem sozinhas, solitárias, sentem-se abandonadas, sozinhas na jornada e na caminhada. Vocês já se pegaram pensando assim, que estavam sentindo solidão? Vocês já pararam em algum momento e imaginaram, nossa, como é que eu estou sozinho hoje? Como é que eu tenho vivido solitário nos últimos meses, nas últimas semanas e nos últimos anos? Eu acredito que todos nós passamos por momentos assim, e não um ou dois, mas constantemente. Só que, afinal de contas, o que é que esse texto, o que é que essa saudação final de Paulo tem a nos ensinar sobre isso nos dias de hoje? Paulo, ao apresentar os seus amigos, os seus companheiros de caminhada no reino de Deus, ele nos ensina que nós não estamos sozinhos na jornada cristã, porque nós somos uma família, nós somos a família de Deus, e ainda que nos sintamos sós, existem pessoas lado a lado conosco em todos os momentos. Basta que olhemos à nossa volta, basta que olhemos ao nosso redor. Então, Paulo chega ao final da carta à amada igreja de Colossos, depois de ter dito algumas coisas a eles, depois de ter instruído e ensinado eles algumas questões, ele reconheceu as credenciais daquela igreja, lá no início da carta, no primeiro capítulo. Ele alertou os irmãos daquela igreja contra as heresias e contra os falsos mestres que estavam entrando dentro da igreja. E ele combateu esses falsos mestres. E ele mostrou que os nascidos de novo, que aqueles que são verdadeiramente crentes, nascidos do Espírito, devem viver de forma diferente. Em quê? No modo de pensar. Devem viver diferente no culto e na comunhão. Devem viver diferente na família. Devem viver diferente no trabalho e na devoção, na dedicação à oração. Mas agora, ele conclui a carta de forma bem graciosa, encorajadora e surpreendente. Porque por meio dessa simples saudação final, Paulo mostra algumas características do povo de Deus, da igreja de Cristo, enquanto eles se dedicam ao trabalho do reino, à proclamação do evangelho, à defesa do evangelho de falsos mestres. Paulo mostra que algumas características são vistas no meio dessa caminhada. Então, Paulo aqui retrata um pouco do que acontecia por trás das cortinas do ministério público. Ele mostra aquilo que estava por trás dos atos públicos, dos acontecimentos públicos que todo mundo via, que todo mundo ouvia. Só que, como é que essas características que Paulo mostra da igreja e essa exposição dos bastidores da vida da igreja e do ministério de Paulo fazem sentido para nós hoje? Como é que isso tem sentido para a nossa vida? Qual é a relevância dessas coisas para as nossas vidas, para a nossa caminhada e para a nossa igreja? O que é que isso tem a ver conosco hoje? Afinal de contas, o que é que nós podemos aprender com essa saudação final de Paulo? E a primeira lição que nós aprendemos com essa saudação final de Paulo é que a caminhada cristã é comunitária. Por isso, nós nunca estamos sozinhos. Algo que me chama muita atenção nessa saudação final de Paulo é que ele não reforça as verdades a respeito de Cristo que ele veio reforçando desde o início da carta. Ele não segue alertando os irmãos contra o falso ensino e os falsos mestres, como ele faz desde o início da carta. Mas ele se preocupa em falar para aquela igreja que estava sendo ameaçada
com heresias e falsos mestres, que eles não estavam sozinhos naquela batalha em favor do evangelho. Paulo parece que olha para o coração daquela igreja, depois de ter olhado para a vida, depois de ter olhado para a doutrina, parece que agora ele olha para o coração daquela igreja, parece que ele entende o sentimento daquela igreja. E aí então ele cita 10 nomes de irmãos que estavam envolvidos com a causa dos colossenses. Ele cita Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus chamado Justo, Epáfras, Lucas, Demas, Ninfa e Arquipo. 10 nomes, talvez desconhecidos, mas irmãos que de alguma forma estavam empenhados na caminhada dos colossenses com Cristo. Irmãos que se importavam com o que estava acontecendo ali. Irmãos que estavam não só com os olhos voltados para aquela igreja, mas com o coração voltado para aqueles irmãos. Talvez aquela igreja corresse o risco de se sentir encurralada, oprimida pelo falso ensino e pelos falsos mestres, e até solitária naquela situação. O falso ensino estava tomando aquela região, e pode-se entender que essa igreja talvez estivesse se sentindo solitária naquela situação. Mas Paulo lembra aqueles irmãos, que ainda que distantes, eles estavam unidos na mesma causa, num mesmo propósito, por causa do mesmo Cristo. Eles não estavam sozinhos, havia uma família com eles. E como eu disse no início, irmãos, nós somos a geração que mais sofre com a solidão das últimas décadas, inclusive nas igrejas. E por isso, não é incomum que nos sintamos sozinhos em meio à pressão, à tristeza e aos embates da vida. Você se sente assim às vezes, meu irmão e minha irmã? Sozinho no meio das pressões, sozinho no meio das tristezas, sozinho no meio dos embates da vida, do trabalho, do dia a dia da família? Talvez hoje, assim como a igreja de Colossenses, você precisa se lembrar dessa notícia, que é um bálsamo para os corações que se sentem solitários. Nós precisamos nos lembrar que diante das nossas lutas, seja no ministério contra as heresias, contra os falsos mestres, ou na família, com os desafios desse mundo, que tentam ser inseridos na nossa família, moldar nossa mente, moldar os nossos corações e fazer com que vivamos de tal forma, ou em testemunhar a transformação do evangelho na nossa vida. Diante dessas situações, nós precisamos nos lembrar que nós não estamos sozinhos e jamais estaremos sozinhos. Sabe por quê? Porque a caminhada cristã é uma caminhada comunitária. Os desafios e as batalhas travadas não são guerreadas individualmente, elas são guerreadas em família. Nós lutamos juntos, pela mesma causa, pelo mesmo evangelho, pelo mesmo Cristo e por causa da mesma graça. Nós não estamos sozinhos. A essência da igreja é comunitária, irmãos. Deus é um Deus comunitário. Em Deus não há espaço para solidão. E ainda mais, nele nós temos o maior exemplo de uma vida completa em comunidade. Deus é o nosso maior exemplo de que uma vida comunitária dá certo. Deus é o nosso maior exemplo de que uma vida em família dá certo. Deus é o nosso maior exemplo de que nós não precisamos viver sozinhos, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem de forma harmônica e completa, desde a eternidade até a eternidade, sendo um só Deus. Ele é o nosso maior exemplo. A essência da igreja é comunitária, porque o nosso Deus é um Deus comunitário. Então, irmãos, quando nós estamos com aquele vazio, com aquele sentimento de solidão, é sinal de que algo está nos faltando. É sinal de que algo falta dentro de nós. Porque a solidão não é um sentimento físico.
A solidão é um sentimento da alma. E quando nós sentimos solidão, isso está sinalizando que algo está faltando em nós. E de fato está, irmãos. De fato está. Porque o pecado corrompeu a nossa relação com Deus e com o próximo. Nós nos tornamos individualistas. Contudo, por causa da imagem e semelhança de Deus em nós. Isso significa que por causa de nós termos um DNA comunitário, por algum motivo, e o motivo é esse, nós sentimos falta da comunidade. Ainda que nos sintamos sozinhos, nós sentimos falta da comunidade. Mesmo não conseguindo viver em comunidade pelas próprias forças, pelos próprios desejos e pelo nosso próprio impulso. Mas por causa da morte e da ressurreição de Jesus, para perdoar os nossos pecados, nós não estamos mais sozinhos. E nós podemos viver em comunidade novamente. Nós somos reconciliados com Deus e com o nosso próximo por causa da morte de Cristo, para perdoar os nossos pecados. Os pecados que nos distanciaram de Deus e, consequentemente, do nosso próximo, são perdoados na cruz e agora nós somos reconciliados, trazidos de volta para viver com Deus e com o nosso próximo, uma vida comunitária de novo. Efésios 2:13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Estávamos longe, distantes de Deus. Naquele contexto, judeus, gentios, que estavam distantes da aliança, sem esperança, sem salvação e sem Deus no mundo, mas mediante o sangue de Cristo, mediante a obra de Cristo na cruz, eles foram aproximados novamente. E o verso 14, dos versos 14 a 17, lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que por causa disso, a barreira foi quebrado o muro da inimizade, e que Deus agora reconciliou dois povos por meio da cruz, e destruiu de uma vez por todas a inimizade que havia entre eles, naquele contexto, judeus e gentios, anunciando paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. E aí no versículo 19, ele fecha com chave de ouro: portanto, vocês já não são mais estrangeiros e forasteiros, vocês não vivem mais solitários, vocês não são lobos solitários abandonados nessa caminhada, mas vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Por causa de Cristo, irmãos, nós não estamos mais sozinhos e ainda mais passamos a fazer parte da família de Deus, e nós precisamos nos lembrar disso. Nós perdemos de desfrutar do cuidado providencial de Deus sobre as nossas vidas por meio da igreja, da comunidade, porque nós nos esquecemos que nós somos uma família. Nós ainda temos no nosso coração e na nossa mente um desejo muito forte pelo individualismo, por viver uma vida isenta de gente, porque nós achamos que viver com gente é problema, então nós queremos isenção de problema, e aí nós arrumamos um problemão, porque nós passamos a viver sem direção, sozinhos, abandonados, e sem desfrutar daquilo que Deus nos tem dado por meio da sua igreja. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, nessa saudação final de Paulo, é que a obra do Evangelho é um trabalho feito a muitas mãos. Paulo mostra aqui aos irmãos colossenses que todo discípulo de Jesus tem o seu lugar para servir na obra do Evangelho. Todo discípulo de Jesus tem seu espaço, tem o seu lugar especial para servir na obra do Evangelho. E que ninguém, nem mesmo Paulo, é tão bom que consiga fazer tudo sozinho. E que tudo o que acontece enquanto cada irmão cumpre o seu papel. Por mais singelo ou mais simples que pareça, tudo acontece na obra do Evangelho, enquanto cada irmão cumpre o seu papel. Cada parte
tem a mesma importância na obra do Evangelho, porque cumpre o mesmo propósito, o propósito de proclamar o Evangelho e de glorificar a Deus através de nossas vidas. E Paulo prova isso, falando um pouco a respeito desses 10 nomes que ele cita. Ele começa falando de Tíquico. Tíquico era, nos versículos de 7 a 9, ele fala de Tíquico e Onésimo. Tíquico era responsável por levar a carta aos Colossenses e dar detalhes àquela igreja, de como Paulo estava vivendo com os seus irmãos naquela prisão. Ele também trazia consigo a carta de Efésios e Filemão. E ele é apresentado por Paulo de uma forma muito especial, como um irmão amado, filho do mesmo Deus, alcançado e adotado pelo mesmo Cristo, detentor dos mesmos direitos que Paulo no reino de Deus, como um ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Então Tíquico, ele tinha liberdade para falar em nome de Paulo, para dar alguns detalhes que a carta não nos mostra aqui, para aqueles irmãos, de como Paulo estava, de onde ele estava morando, de como é que ele estava, e para consolar o coração daqueles irmãos naquele momento. Assim também Onésimo é citado aqui, como alguém que estava indo junto para falar para aquela igreja de como é que estava a vida de Paulo e dos irmãos ali em Roma, na prisão. Onésimo era o escravo fugitivo, conterrâneo dos colossenses, fazia parte da cidade de Colossos, e que agora ele estava voltando, não só para ajudar Tíquico a prestar contas a respeito de Paulo, para falar como é que Paulo estava vivendo, mas também para voltar para o seu senhor, Filemão, a quem nós vemos na carta de Paulo a Filemão, que houve um desconforto entre eles, e Onésimo foge, e aí Onésimo de alguma forma encontra-se com Paulo, é alcançado pelo evangelho que Paulo prega, se torna agora um crente precioso no meio da igreja, e é enviado de volta como um irmão em Cristo, como um discípulo precioso para aquela igreja e para aquele senhor. Ele vai voltar ao trabalho provavelmente, servindo não só no trabalho, mas servindo ao Senhor em tudo que ele faz. Irmãos, existem entre nós Tíquicos. Em nosso meio existem muitos Tíquicos no meio da igreja. Irmãos que estão dispostos a servir no apoio, na diaconia, de forma fiel, seja lá em qual área for. Aqueles que se dispõem a servir em qualquer área da igreja e servir de forma fiel, esses são Tíquicos, porque eles fazem isso para a glória de Deus. E além disso, eles ainda são um bálsamo de consolo para o coração dos irmãos da igreja. Eles são aqueles irmãos que estão sempre no nosso meio, sempre servindo, sempre se importando em apoiar e ainda cuidando de corações, consolando corações. E existem onésimos também no nosso meio. Aqueles que foram alcançados por Cristo quando estavam na pior situação. E hoje são discípulos preciosos de Deus. São discípulos preciosos no meio da igreja. São verdadeiras preciosidades na nossa vida. Nós vemos que a obra do Evangelho não é um trabalho feito só pela mão de Paulo. É um trabalho feito a muitas mãos. Depois de Tíquico e Onésimo, Paulo fala de Aristarco, Marcos e Jesus, chamado Justo, nos versos 10 e 11. E naquele momento que Paulo está falando, estes homens não estavam indo a Colossos, eles não iam se encontrar com aquela igreja de Colossenses, mas eles estavam fortalecendo Paulo na prisão. Ainda que fosse uma prisão domiciliar e provavelmente sem maiores restrições, aqueles irmãos eram seus companheiros naquele momento, companheiros de prisão, homens que estavam com ele naquele momento, e dessa forma esses homens cooperavam em favor do reino de Deus em Roma,
provavelmente pregando o evangelho, mas de que outra forma? Verso 11, a última parte, como eles faziam isso? Animando o coração de Paulo. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Existem irmãos como esses em nosso meio também. Existem pessoas assim aqui no nosso meio. Vocês conseguem identificar pessoas assim no nosso meio? Aqueles que pouco aparecem publicamente, que não gostam muito mesmo de se aparecer, nem sempre são os mais requisitados nas diversas tarefas que existem no meio da igreja, mas que simples e necessariamente estão conosco. Sempre estão lá. Em todos os momentos estão lá. Não são os mais procurados, o telefone deles não é o que mais toca, o WhatsApp deles não é o que recebe mais mensagem, mas eles sempre estão lá, estão conosco. Eles estão conosco nos melhores e nos piores momentos da nossa vida. Eles estão conosco em todo o tempo, em todos os embates, em todas as batalhas, em todas as tristezas, em todas as alegrias. Eles estão lá, fielmente estão lá, necessariamente estão lá, nunca nos abandonam. Existem irmãos assim no nosso meio. Eles são tão importantes no meio da igreja e na obra do evangelho quanto qualquer outro irmão. Eles podem não ser os mais requisitados, mas eles são tão importantes quanto aqueles que são mais requisitados. Eles podem não ser os mais vistos, mas são tão importantes quanto aqueles que aparecem diariamente ou semanalmente. E Paulo ainda fala sobre Epáfras, nos versos 12 e 13. Epáfras, como nós vimos no começo dessa série, ele foi o plantador daquela igreja. E não só daquela igreja, mas das igrejas de Laodiceia e Hierápolis, que eram cidades bem vizinhas, circunvizinhas deles, né, de Colossenses. Então ele também estava com Paulo, e agora, não mais indo até Colossos, mas enviando saudações à igreja de Colossos. E Paulo testemunha aos irmãos que Epáfras tinha um compromisso sincero de oração por eles. Imagine ouvir do apóstolo Paulo que Epáfras é um servo de Cristo, um de vocês, está enviando saudações, e ele está sempre batalhando por vocês em oração. Paulo testemunha que Epáfras é um homem que jamais deixou de orar por aquela igreja. Com certeza, eles tinham momentos juntos de oração. E com certeza, um dos pedidos de Epáfras era pela igreja de Colossos. E por que ele orava? Para que aquela igreja permanecesse firme na vontade de Deus, crescendo em maturidade, em convicção do evangelho que eles receberam e não se dispersassem da vontade de Deus. E esse testemunho de Paulo, ele está sempre batalhando por vocês em oração. Tem algo interessante aqui, porque essa palavra batalhando tem o significado de agonizando. Ele estava em constante agonia pela igreja de Colossos em oração, mesmo não estando mais no meio deles, mesmo não pastoreando mais, agonizava em oração em favor daquela igreja, pela vida daqueles irmãos. E com certeza, irmãos, existem Epáfras aqui no meio de nós. Esse trabalho de agonizar é um dos labores de um líder, de um pastor, de um presbítero, que ama o rebanho que Deus entregou na sua mão para que ele cuidasse, para que ele fosse co-pastor de Jesus. Esse é um dos labores dos líderes. Em muitos momentos, pastores e líderes agonizam diante de Deus em oração para que o Senhor preserve a fé de vocês saudável. Às vezes vocês não conversam tanto com os pastores. Às vezes vocês não se relacionam muito com eles e com suas famílias. Mas constantemente esses homens oram por vocês, para que Deus preserve saudável a fé de vocês. E não só os líderes, irmãos,
mas irmãos que amam uns aos outros também agonizam e se dedicam em oração uns pelos outros. Nós somos chamados a fazer isso, não só como líder, mas como irmãos, lembrar dos nossos irmãos em nossas orações, orar uns pelos outros, clamar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, de fato, agonizar em oração uns pelos outros. E Paulo ainda fala no verso 14 de Lucas, e ele chama Lucas de o médico amado. Lucas, ele estava com Paulo desde a segunda viagem missionária. Ele provavelmente cuidava da saúde de Paulo e das limitações que Paulo tinha de saúde. E ele servia ao se sacrificar nas viagens com Paulo, inclusive nas prisões. Em alguns momentos, Paulo fala que ele estava somente com Lucas e mais ninguém. Lucas não abandonava Paulo, e se sacrificava junto com Paulo nas viagens para cuidar de Paulo. Além disso, Paulo fala que Demas também envia saudações àquela igreja. Contudo, em algum momento na caminhada, Demas tirou seus olhos de Cristo e cedeu às ofertas deste mundo. Paulo fala isso em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Queridos, existem muitos Lucas no meio da igreja de Jesus e no meio da nossa igreja. Sabe aqueles que vivem de forma sacrificial para beneficiar outros irmãos? Obrigado. Sabe aqueles que vivem sacrificialmente para beneficiar outros irmãos? Aqueles que servem em suas profissões com seus dons e talentos para a glória de Deus. Aqueles que usam sua profissão para abençoar outros irmãos. Usam daquilo que fazem, dos dons que Deus deu a eles para abençoar a vida de outros irmãos. Estes são os Lucas no nosso meio. E são tão importantes quanto qualquer outro irmão para a obra do Evangelho. Por outro lado, também existem Demas no nosso meio. Aqueles que cooperam, que servem, que labutam, que se dedicam, que celebram as vitórias, mas que em algum momento da caminhada, por amar mais ao mundo do que a Deus, tiram os olhos de Cristo e abandonam a caminhada. Por estes, como Demas, nós precisamos nos lembrar deles em oração. Nós precisamos apresentá-los diante do Senhor, para que o Senhor restaure seus corações, traga convicção genuína, fé genuína aos seus corações, para que eles sejam resgatados desse mundo que tenta tragar todos, inclusive os crentes. Por fim, verso 15, Paulo fala a respeito de Ninfa. Ninfa é uma mulher que recebe os irmãos laodicenses em sua casa, para os cultos, para o ensino, para a oração, para o partir do pão, para a comunhão. Ninfa é aquela mulher que servia com atos de hospitalidade aos irmãos. E ainda que num contexto desfavorável às mulheres naquele tempo, para receber pessoas e homens na sua casa, ela ainda assim exercia a hospitalidade, recebendo a igreja de Laodiceia em sua casa. Ela era hospitaleira. E nós temos irmãos assim também no nosso meio. E a igreja precisa de irmãos e irmãs como Ninfa, hospitaleiros, que se dedicam à hospitalidade aos irmãos, aqueles que sempre se dispõem a cuidar e a receber irmãos em sua casa, sem que isso seja um fardo, um peso, mas fazem isso de bom grado, com alegria, com amor, de coração sincero. Isso também é um serviço em favor do Evangelho, em prol ao Evangelho. E nós percebemos aqui que todos esses irmãos citados, até aqui, 9 irmãos, todos esses irmãos citados por Paulo,
nos ensinam que, de fato, a obra do Evangelho é um trabalho que acontece a muitas mãos por meio da igreja. É no meio da igreja que essas muitas mãos estão para trabalhar na obra do Evangelho, no serviço do reino de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, faz parte dessa obra do Evangelho, servindo como serve, se doando como se doa, cuidando como cuida, amando como ama, apoiando como apoia, sem perder o seu valor, tendo o mesmo valor que qualquer outro irmão aqui no meio, por causa da graça de Cristo, por causa do que Ele fez por nós. Ele nos fez um, e por causa disso, nós podemos servir da maneira mais singela aos nossos olhos possível, que tem o mesmo valor do que aquilo que é grandioso aos nossos olhos, no serviço do reino de Deus. O que não acontece, o que não deveria acontecer no meio das igrejas e da nossa igreja, é nós acharmos que nós não temos espaço para servir. Todo mundo tem. Nem todo mundo vai servir na mesma coisa, mas todo mundo vai servir bem onde for colocado para servir, onde Deus o direcionar com seus dons e talentos. A obra do Evangelho não vai acontecer pelas minhas mãos. A obra do Evangelho acontece pelas nossas mãos. A obra do Evangelho é um trabalho comunitário, é um trabalho que avança, é um trabalho que vai, mas não por um, mas por uma comunidade que caminha junto. E essa saudação de Paulo ainda nos ensina que nós precisamos cuidar doutrinariamente uns dos outros. Naquela época as cartas eram circulares, e ainda que Paulo tivesse instruções específicas para cada igreja, para cada contexto específico, ele sabia que os princípios eram aplicáveis a todos os contextos e em todos os lugares. E por isso era necessária essa troca de cartas para o cuidado entre aquelas igrejas. É o que Paulo fala no verso 16. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Irmãos, e aqui é algo que me chama a atenção, porque isso falta no meio das igrejas hoje em dia, esse cuidado doutrinário umas com as outras. É óbvio que linhas teológicas, se for acontecer esse cuidado minuciosamente, vai dar errado, vai dar um problemão. Só que eu comecei a observar aqui que o que estava em jogo não era uma linha doutrinária específica de uma igreja, eram as bases da fé cristã. Era de fato a supremacia de Cristo, o senhorio de Cristo, a suficiência do sacrifício de Cristo, entre tudo e todos, para tudo e todos, para tudo e todas as coisas que aconteciam no meio daquele povo. Era isso que estava em jogo. E havia esse cuidado nas bases da fé cristã, entre essas igrejas. E é algo que falta, de fato, no meio das igrejas hoje em dia. Nós precisamos de igrejas, de pessoas, pastores, para que possamos prestar contas. Para que, não só dentro da nossa ótica, dentro do nosso mundo, que às vezes é mais direcionado a algumas coisas, mas que possam nos ajudar a enxergar algumas coisas que nós não estamos enxergando. Isso faz falta para a igreja. Isso faz falta para as igrejas. Eu fiquei pensando que talvez seja por isso que muitas igrejas têm mergulhado em desvios doutrinários que parecem bobos, deslizes pequenos, que estão levando igrejas a um desastre total na doutrina, porque tem mexido em áreas da doutrina que são básicas, que deveria ser de todas as igrejas, pentecostal e reformada, calvinista e arminiana,
bases da fé cristã, que não tem como ser cristão sem isso. É possível ser cristão sem crer nos dons espirituais? É. Agora, é possível ser cristão sem crer na suficiência de Cristo? Não. A igreja de Colossos e a igreja de Laodiceia, pelo que me parece aqui, eles não estavam resolvendo um problema secundário. Era um problema central de doutrina. Por isso, irmãos, nós precisamos de parceiros na missão. Nós precisamos de parceiros que estejam dispostos a nos ouvir na prestação de contas e que sejam corajosos e fiéis a Deus, ao Evangelho, em mostrar se estivermos errados. E da mesma forma, nós precisamos ter coragem para ajudar outros irmãos quando se mexe nas doutrinas centrais do Evangelho, quando se mexe na doutrina, nas bases centrais da vida da igreja. E eu pedi para o Senhor: Deus, dá a mim e aos meus irmãos consciência dessa necessidade sempre. Que a gente que nós não fechemos os nossos olhos para essa necessidade. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa muito importante e que era praticada na igreja do primeiro século. Nós precisamos desse cuidado uns com os outros, doutrinário. Nós precisamos de parceiros na missão, e nós precisamos pedir para que Deus nos dê parceiros nessa caminhada, que estão dispostos a caminhar conosco, inclusive dessa forma, quando for preciso dizer a nós: olha, irmãos, vocês estão equivocados na doutrina, está errado, vocês precisam corrigir isso, se arrepender, olhar para o Evangelho de forma correta, e vice-versa, que nós também tenhamos coragem, sensibilidade e humildade para fazer isso, quando alguém nos perguntar algo. Porque normalmente, quando alguém nos pergunta algo, a gente fala: mas é assim mesmo, é porque a gente tem essas diferenças, tal, não sei o quê, mas não é assim. Quanto às bases da fé, nós precisamos de alicerces sólidos, e todas as igrejas precisam, não só a nossa, mas todas as igrejas que têm servido ao Senhor Jesus, servido ao reino de Deus. Nós precisamos cuidar uns dos outros doutrinariamente. E por fim, nós aprendemos que em alguns momentos nós precisamos ser encorajados por nossos irmãos. Versículo 17, Paulo diz o seguinte: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Aqui, irmãos, não se sabe exatamente por que é que Paulo escreve esse encorajamento a Arquipo. O que é meio que unânime é que Arquipo, nesse tempo aqui, ele era de fato o líder daquela igreja. Era ele que tomava conta da igreja, era ele que pastoreava aquela igreja. E aí os estudiosos se dividem em dois pensamentos a respeito do porquê Paulo escreve esse encorajamento. O primeiro pensamento é que Paulo encoraja Arquipo porque ele está desanimado diante dos embates contra aquelas heresias e contra aqueles falsos mestres. Ele chegou num desgaste total por batalhar em favor do evangelho contra as heresias e contra os falsos mestres, e ele estava desanimado, esgotado, desgastado. E o outro pensamento é que Paulo escreve esse encorajamento para que Arquipo pudesse levar a sério o que estava acontecendo, porque ele estava indiferente com aquela situação. Mas seja qual for o real motivo que Paulo escreve a Arquipo, a instrução é clara: cumpra o ministério que recebeu do Senhor. Ou seja, não negligencie aquilo que Deus colocou na tua mão, não negligencie o privilégio de servir ao Senhor, de trabalhar em favor do reino de Deus e da obra do Evangelho. E meu irmão e minha irmã, talvez você hoje esteja desanimado devido às lutas que tem enfrentado, ou até mesmo pelo esfriamento
que alcançou o seu coração no decorrer da caminhada, ou por decepções que você enfrentou no decorrer da tua jornada cristã, ou até mesmo pelo distanciamento da vida com Deus e da vida com a igreja, ou por outros motivos, você não está desanimado, mas está indiferente com a dádiva de pertencer ao corpo de Cristo e de servir ao reino de Deus. E aí então viver a igreja para você já não faz mais diferença alguma. Queridos, se uma dessas condições é a sua, você precisa desse encorajamento hoje. Cumpra o ministério que você recebeu do Senhor. Não negligencie esse presente de servir ao reino de Deus e à obra do Evangelho. Seja como for que você consiga servir, faça isso para a glória de Deus. Não abandone o seu posto. Não deixe como algo secundário aquilo que Deus trouxe nas suas mãos como uma prioridade. A vida com Ele, a vida com a igreja, a vida a serviço do reino, aqui na igreja, no trabalho, na família, seja onde for. Cumpra o ministério que você recebeu do Senhor. E no versículo 18, Paulo conclui, legitimando a sua autoridade, aliás, a sua autoria na carta com as seguintes palavras: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Irmãos, Paulo encerra essa carta mostrando que a igreja é uma família alicerçada na obra e no senhorio de Cristo. É o famoso povo da cruz, um povo que anda com os pés firmados na obra e no senhorio de Cristo, e que todas as heresias e todos os falsos mestres são combatidos pelo senhorio de Cristo, pela obra de Cristo na cruz, e que todo serviço em prol do Evangelho também está alicerçado no senhorio de Cristo e na obra de Cristo na cruz. Porque afinal de contas, nada nem ninguém pode se sobressair diante do Cristo Supremo. Vamos orar ao Senhor?